Fala pessoal, professora Juliana Figueiredo aqui com vocês. Hoje, aula 3, sobre modelos atômicos. Então, se você chegou aqui agora, temos uma aula sobre Dalton, temos uma aula sobre Thomson e hoje é a aula sobre Rutherford. Fechou? Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, me ajuda, para eu te ajudar também. Então, gente, vamos entender que, lembrando, né? Nos anos 1900 e final de 1800, início de 1900, a ciência estava num frenesi muito grande. Então, se estudava a eletricidade e se estudava agora a radioatividade. Então, tudo isso intrigava muito essa galera e fez a ciência evoluir muito, muito, assim, muito mesmo. É muito significativa essa época para o avanço da ciência. Então, para a gente entender como Rutherford chegou às suas conclusões, a gente precisa lembrar que passou-se alguma coisa na ciência para fazer esse homem despertar e ter um pensamento que o modelo atômico poderia ser comparado com o sistema planetário. Então, vamos entender nessa aula de hoje como é que Rutherford chega a esse pensamento. Fechou? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando aí de lado? Esse rapaz aí, ele é o Henri Becquerel. Então, juntamente com o casal Curie, eles estavam muito intrigados com a descoberta de elementos radioativos. Lembrando que o casal Curie consegue descobrir e recebe o Nobel, né, por isso, com a descoberta do polônio e do rádio. Então, o que é que esses elementos radioativos têm de tão magníficos para despertar tanto o interesse dos cientistas? São materiais que têm uma fluorescência, são materiais que são capazes de emitir radiação. Então, por isso o nome radioatividade é a atividade que esses elementos têm, que é diferente dos demais. Então, Rutherford ele pega carona nessa questão da radioatividade. Então, ele vai estudar o que seriam essas radiações. O que é que esses elementos possuem de tão específico que consegue emitir radiação. Lembrando que essas emissões de radiação não é algo que a gente consegue visualizar. Mas eles sabiam da presença dessas radiações, porque esses feixes de raio, eles conseguem impregnar chapas fotográficas. Então, mesmo não visualizando, eles sabiam que esses elementos radioativos emanavam alguma coisa que foi chamada de radioatividade pelo casal Curie, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, intrigado, né, com essa questão de radiação, Rutherford ele realizou uma série de experimentos. Então, vamos entender aqui, porque isso aqui é o básico para a gente entender como foi que ele chegou no modelo dele, tá? Então, ele estuda as radiações e ele vai entender se essas radiações têm caráter elétrico ou não. Então, veja que foi que ele visualizou. Ele pega uma caixa de chumbo, aí você já está aí. Por que uma caixa de chumbo, Figueiredo? Porque naquela época já era sabido por parte deles que, dependendo da espessura do chumbo, essas emissões elas não conseguiam ultrapassar, eles não conseguiam transpor essa barreira, tá? Então, eles colocam dentro dessa caixa de chumbo um material radioativo, lembrando que esse material ele vai emitir uma radiação que não é visível, submete a esses feixes de raios que vai sair, e ele não está visualizando, tá? Um campo eletromagnético. Para que Figueiredo ele fez isso? Ele fez isso para exatamente saber se esse feixe de raios ele vai sofrer algum desvio. Porque se sofrer desvio ou para o polo positivo ou para o polo negativo, então esses raios são dotados de cargas. Concordam? Então foi essa sacada que Rutherford teve. Então o que é que ele faz? Lembre-se, não é visível esses raios. Ele coloca uma chapa fotográfica porque é como se fosse uma impressão digital. Então essa radiação ela consegue manchar, ela consegue sujar. Então ele visualiza para onde esses raios estão seguindo. Se é uma linha reta, se faz uma curva, se tem alguma acentuação para a direita ou para a esquerda, se consegue passar em linha reta sem ser desviado por nada. Então, ele percebe que esse material radioativo que ele está estudando, naquela época já se tinha descoberto alguns elementos radioativos, como o polônio, o rádio, o urânio. Ele consegue visualizar que essas emissões, elas sim sofrem desvio, tanto para o campo positivo quanto para o campo negativo. Só que ele percebe ângulos diferentes desses desvios, tá? Então, essa chapa fotográfica ela é manchada em 3 partes. Em frente ao orifício onde saía a radiação,
um pouquinho mais para cima e um poucão mais para baixo. Então, ele disse, rapaz, essas emissões radioativas, elas têm sim caráter elétrico. Tem raios aí com cargas e massa. Figueroa, por que massa? Porque ele consegue visualizar que o desvio é diferente. Ele chamou esses 3 raios de 3 nomes diferentes. Agora vamos só entender isso aí. Raios beta foi atraído para o campo positivo. Então, vocês concordam que é de caráter negativo. Então, esses raios beta é de caráter negativo. Um feixe da radiação não sofreu nenhum desvio, nem para o polo positivo, nem para o polo negativo, ou seja, não é dotado de massa, nem de carga. Ele chamou de raios gama, ou seja, neutro. Fechou? E uma boa parte da radiação sofreu um desvio mais pronunciado para o campo negativo. Ele chamou de raios alfa. Aí você vai concordar comigo que esses raios alfa muito provavelmente vai ter a carga o quê? Positiva, já que está sendo atraído para o campo negativo. Então ele consegue descobrir a característica, a natureza elétrica dessas emissões radioativas, tá? Então, dentro desses materiais radioativos sai radiação. Essas radiações elas podem ter caráter positivo, negativo ou neutro. Pronto. Então, ele fecha aí esse pensamento dele e dá mais avanço ainda ao estudo da radioatividade, tá? Então, vamos embora. Então, Ernest Rutherford, ele vai além. Ele diz, rapaz, eu vou dar uma testada nesse modelo de Thomson para ver se realmente o que ele elaborou está concordando com o que eu estou descobrindo sobre a radioatividade. Veja o que foi que ele visualizou. Pega, mais uma vez, o bloco de chumbo, né, para que essa radiação ela não se espalhe e ela seja direcionada. Esse material radioativo que ele colocou lá dentro da caixa de chumbo era emissor de partículas alfa, aí você já começa a se ligar. Opa, partículas alfa, já estou ligado aqui que é o que ele está querendo fazer. Partículas alfa é de caráter positivo. Ele já sabia disso porque ele próprio tinha descoberto, né? Então, coloca nessa caixa de chumbo com um orifício para que essa radiação ela seja direcionada. Coloca em frente uma finíssima folha de ouro. Pense aí num papel A4, mais ou menos essa espessura. Coloca na frente, gente, uma chapa. E essa chapa, ela está banhada de sulfeto de zinco. Para que isso, Figueroa? Lembre-se que as radiações não podem ser vistas. Então, uma chapa fotográfica ou esse material fluorescente, que no caso é o sulfeto de zinco, é capaz de ser impregnado por esses raios, mancha. Então, ele poderia visualizar para onde essas emissões estavam indo, tá? Então, ele prepara todo esse experimento. A caixa de chumbo, lá dentro um material radioativo que era emissor de partículas alfa, que é de caráter positivo, porque ele próprio tinha descoberto. Coloca em frente uma folha e espera para ver o que é que vai acontecer. Coloca na frente um anteparo, uma chapa côncava e vê se a chapa vai ser manchada, impregnada em algum ângulo, em alguma parte dela. Fechou? Então vamos embora. Então, o que é que o Rutherford observa? A grande maioria das partículas alfa, elas não sofreram nenhum desvio, ou seja, então elas mancharam o anteparo exatamente no mesmo sentido do orifício da caixa de chumbo. De onde elas saíam, elas atravessavam a folha de ouro e não sofriam nenhum desvio. Então ele achou aquilo ali muito estranho, né? Ele achou isso muito estranho, ele disse, então tem alguma coisa errada nesse modelo de Thomson. Eu não posso dizer que o átomo ele é uma pasta fluida positiva. Porque se a maioria das partículas conseguem atravessar a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio, ele percebe umas manchas no anteparo, ou um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo, mas o anteparo está mais manchado exatamente de onde saiu a radiação. É como se a folha de ouro não fosse nada. E as radiações gama passassem lá sem sofrer nenhum desvio. Ele disse, não, o átomo não pode ser uma pasta completamente positiva. Já que minha radiação é de caráter positivo, como é que consegue atravessar sem sofrer desvio? E poucos feixes sofreram desvio e mancharam o anteparo um pouco mais em cima ou um pouco mais embaixo. Então, ele ficou realmente muito intrigado com isso aí. Disse, não,
o modelo de Thomson está errado. Eu vou propor um modelo novo. Então, veja como é que ele chega às conclusões dele. Ele vai banir esse modelo de Thomson e ele vai provar e mostrar que o átomo ele é um grande vazio. Por isso, a radiação alfa ela passa pelos átomos da folha de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, essa região, ele afirma que ela é muito pequena, e realmente é, porque os feixes de radiação alfa passaram como se não existisse nada na frente dela, né, da radiação. Então, ele disse, não. E aquela radiação que passou perto do núcleo, que foi o que ele propôs que o átomo seria um grande vazio, e no centro você teria um núcleo. E este núcleo, sim, ele é de caráter positivo. Então, as radiações que passaram muito próxima do núcleo foram as que sofreram desvio. Então, ele começa a denominar partes para o átomo. O átomo é um grande vazio, no centro dele existe um núcleo. E este núcleo, sim, ele é de caráter positivo, já que ele consegue desviar a radiação alfa, que é de caráter positivo. E ele nomeia essa região central de núcleo. E ele disse, esse núcleo ele é muito pequeno e ele é denso. Ele vai reter a massa de um átomo. A massa de um átomo está toda contida no núcleo. E o resto é um grande vazio. Fechou? Essa região de núcleo, ele vai chamar de dizer que tem um caráter positivo, pois ele consegue provar, já que a radiação alfa passa perto e desvia. Mas é depois dessas características que ele consegue atribuir ao átomo que outras pessoas vêm e vão e descobrem os prótons e depois os nêutrons, tá? Então, ele consegue só determinar que o núcleo, ele é denso, ele é maciço e ele é positivo. Pronto. E lá dentro daquele núcleo tem praticamente toda a massa do meu átomo, porque o meu átomo ele é um grande vazio. Fechou? Devido ao baixo número de partículas desviadas pelo núcleo, Rutherford calculou que o núcleo ele é extremamente pequeno. Então, ele conseguiu fazer cálculos matemáticos para entender o quão pequeno é esse núcleo. Então, o volume do átomo, ele vai ser consistido em duas partes. A massa concentrada, que ele chamou de núcleo, e essa região ele vai chamar de eletrosfera, que seria, no caso, o grande vazio. Então, o diâmetro de um átomo pode ser muito grande quando comparado com o núcleo. Peraí, Figueiredo, eu estou bugando. Deixa eu te ajudar. Pense aí no estádio do Maracanã. Pensou? Pronto. Vazio, tá? Sem nada, sem arquibancada, sem nada, só o espaço. Grande vazio. No centro, coloque um alfinete. A cabeça do alfinete é o núcleo. Ele chamou de núcleo, caráter positivo. O resto é o resto do átomo, é o diâmetro do átomo. Um grande vazio. Então, o núcleo, em relação ao diâmetro do átomo, é para você fazer essa comparação bem esdrúxula mesmo. O núcleo é só a cabeça do alfinete e o Maracanã todinho é o resto do átomo. E nesse resto é que ele vai chamar de eletrosfera. Porque ele ficou pensando, certo, o núcleo é positivo, o diâmetro de um átomo é imenso quando comparado ao núcleo, e os elétrons estão aonde? Aí ele está na eletrosfera. O átomo, ele se assemelha muito ao sistema planetário, isso na cabeça de Rutherford. O Sol seria, no caso, o núcleo, e a galáxia todinha seria, no caso, a eletrosfera, onde você teria ali esses planetas circulando ao redor do núcleo em órbitas. Então, ele compara o átomo ao sistema planetário. Olha a sacada que ele teve. E dessa forma, ele consegue explicar a característica da matéria ser eletricamente neutra. Já se tinha conhecimento dos elétrons descobertos por Thomson. Posteriormente, bem próximo, foi descoberto a questão dos prótons, né? Ele sabia que o núcleo era positivo, ele só não determinou quais eram as partículas que tinha ali. Depois se determinou também, se calculou a existência do nêutron, né? Porque também ficou um pouco estranho,
como é que eu tenho uma região bem pequenininha, densa, e lá vai ter só cargas positivas? Então, ficou algumas lacunas nesse modelo de Rutherford, mas logo em seguida foram descobertos prótons e nêutrons, tá? Então, o átomo ele é um grande vazio. O núcleo concentra as partículas positivas, que foram chamadas posteriormente de prótons. E quando você compara o núcleo ao diâmetro de um átomo, pode fazer essa comparação bem esdrúxula. O Maracanã é a eletrosfera e a cabeça de um alfinete no centro do Maracanã seria o núcleo. E ó, essa região toda para os elétrons estar ali circulando em órbita. Então, o volume de um átomo é imenso quando comparado ao seu núcleo. Só que esse volume, ele não tem massa. A eletrosfera praticamente não tem massa. A massa do núcleo está totalmente concentrada no núcleo. Fechou? Então, gente, esse pensamento de Rutherford, ele vai muito além, né, do que Thomson tinha imaginado. Porque ainda ficava naquela questão de o átomo ser uma esfera. Então, ele consegue determinar a caracterização de um átomo não como uma pasta fluida completamente positiva. Ele abona isso aí, né? Ele ainda vai além, ele faz uma comparação do átomo com o sistema planetário. Ele consegue equiparar essas cargas, as cargas positivas do núcleo positivo, que posteriormente foi descoberto os prótons. Os elétrons em movimento, que isso aí também foi um marco para o desenvolvimento do modelo de Rutherford, porque até então esses elétrons estavam incrustados, né, em cima desse átomo, segundo Thomson. Ele já pensa dos elétrons em movimento. Então, os elétrons conseguem desenvolver um movimento. Então, é muito massa todas essas descobertas de Rutherford e de como ele veio caminhando, né? Ele veio caminhando através do estudo das emissões radioativas para depois chegar a pensar e dizer, não, esse modelo de Thomson, ele não vai conseguir explicar realmente a natureza da matéria. É muito interessante. Eu acho lindo isso, não sei se vocês acham também. Mas vamos embora. O que eu quero que você finalize a aula de hoje lembrando, tá? Que essas massas de próton e nêutron têm praticamente a mesma massa. Agora, dê uma sacada aqui na massa, viu? Olha o tamanho dessa massa. A massa de um próton ela é mais ou menos 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Gente, é praticamente nada, mas existe, tá? E quando você compara com o elétron, é menor ainda. A massa do elétron ainda consegue ser menor do que a massa de um próton. Então, para a gente não estar trabalhando com números tão pequenos, né, com essas potências de 10, com tantos zeros, vamos dizer assim, a gente convenciona massa do próton mais 1, massa do nêutron aproximadamente 1, porque você vê que a massa é quase igual. A massa do elétron, ela é praticamente desprezível, mas ela não é desprezível, ela é praticamente desprezível. O que eu quero que você entenda é que prótons e nêutrons têm praticamente a mesma massa. Pronto, saia dessa aula com esse pensamento. E que a massa do elétron ainda consegue ser menor, tá? A carga, isso é que é importante você sair dessa aula sabendo. A carga de um próton, ela equivale a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para você não estar repetindo esse número, a gente convenciona o quê? A massa de um próton é mais 1. A massa de um elétron vai ser exatamente menos 1, porque a massa do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E a massa do próton mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Figueiredo, eu preciso saber de tanto detalhe? Não. Saia daqui com esse pensamento. Massa de um próton e massa de um nêutron são praticamente equivalentes. E a carga de um próton é mais 1 e a carga de um elétron é menos 1. Pronto, saia dessa aula sabendo disso. O nêutron não vai ter carga, é uma partícula que tem massa, mas não tem carga. Fechou? Deu para você
compilar aí todos esses conceitos. Então, Ernest Rutherford, ele idealiza o átomo ele compara o átomo ao sistema planetário. Essa é a grande sacada do Rutherford. Então, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Se tem alguma questão que você não entendeu nessa aula, deixa lá nos comentários e fico muito feliz de você ter chegado até aí. Teremos mais aula, tá? Porque ainda temos o modelo de Bohr e ainda temos números quânticos. Até a próxima!